Olá, pessoal, tudo bem? Bom, então estamos aqui para mais uma aula, dando sequência à nossa programação aí, ok? Tá? Hoje nós vamos trabalhar as chamadas rebeliões regenciais, ok? Na aula passada nós trabalhamos o período regencial brasileiro. Então a gente viu o seguinte: após a abdicação do Dom Pedro I e a menoridade de seu filho, Dom Pedro II, o Brasil passou a ser governado temporariamente por regências, ou seja, por governos temporários, como previa a própria Constituição em vigor na época, de 1924, certo? Então, entre 1631 a 1140, nós tivemos o chamado período regencial brasileiro, né? E ao longo desse período nós tivemos 4 regências: a Trina provisória, a Trina permanente, a Una do Otávio Feijó e a Una de Araújo Lima. Ora, esse período regencial é considerado uma das fases mais conturbadas da nossa história. Por quê? Porque durante esses 9 anos, nós teremos uma série de rebeliões que vão acontecer em diversas províncias brasileiras. E o que é mais importante, essas rebeliões chegaram a colocar em risco a nossa própria unidade territorial, uma vez que grande parte delas eram separatistas, certo? Então, aqui no mapa, nós destacamos quais foram as principais rebeliões, né? Você pode notar aqui a cabanagem que nós temos no Pará, certo? Entre 1135 e 1140, a Balaiada do Maranhão, entre 1138 a 1141, a Sabinada, na Bahia, 1137 e 1138, e a mais longa de todas, que foi a Guerra dos Farrapos, ou Farroupilha, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, 1135 a 1145. Além dessas revoltas que nós destacamos aqui no mapa, nós também tivemos a revolta dos Malês, uma revolta de estados islâmicos que ocorreu na Bahia. Então, grande parte dessas revoltas eram separatistas, né? Então colocando em risco a nossa integridade territorial, certo? E a gente vai trabalhar exatamente na aula de hoje o porquê dessas revoltas, ok? E também alguns casos particulares. Então vamos lá. Primeiro, vamos analisar o contexto em que essas revoltas ocorreram, certo? No contexto das revoltas regenciais, nós destacamos algumas coisas importantes. Por exemplo, havia grande interesse das províncias rebeladas em conquistar maior autonomia, ou federalismo, né? O que é isso? Elas queriam mais autonomia, mais liberdade administrativa para se gerenciar, tomar suas próprias decisões, sem interferência do poder central, certo? Então, isso era uma reivindicação que elas tinham. E, logicamente, que o governo regencial, principalmente a última regência, Araújo Lima, aonde vai acontecer a maior parte das revoltas, era contra isso. Eles eram centralizadores. Então, esse conflito entre centralizadores e federalistas vai estar presente aqui no contexto dessas rebeliões regenciais. Uma outra coisa também era a miséria e pobreza das camadas excluídas. Ora, gente, a independência brasileira ela foi realizada pelas elites. Tá? As camadas populares elas não ganharam absolutamente nada com essa independência. Pelo contrário, algumas coisas pioraram, como, por exemplo, excesso de impostos. Tá? Só que, na época da independência, as camadas populares não tinham consciência disso. Né? Todo mundo feliz, por causa da independência em relação a Portugal. Tá? Então, ninguém prestou atenção nisso. Porém, aqui, durante o período regencial, finalmente eles vão entender que não tiveram nenhum ganho com a independência. E, logicamente, eles vão protestar contra isso. Então, grande parte dessas rebeliões que vão ocorrer nessa fase representa exatamente isso. Né? As camadas populares, finalmente, tomando consciência de que não tiveram absolutamente nenhum ganho por parte do governo, vão lutar e vão exigir, né, direitos perante o governo. Ok? Outra coisa aqui é o conflito de interesse entre as camadas dominantes e as camadas populares. Né? Claro que as camadas dominantes queriam manter seus privilégios, seus interesses, né? E muitas vezes isso se chocava com o interesse das camadas populares. Por exemplo, a questão do voto. O voto era censitário, portanto, só as elites podiam participar. As câmaras populares estavam excluídas. E é claro que o povo também queria o direito de votar. Então, esse choque de interesses vai estar presente no contexto que motivaram essas rebeliões. Certo? Nós temos também propostas separatistas. Como eu falei anteriormente, algumas dessas revoltas queriam se separar, né? Queriam formar estados independentes do Brasil, tá? Novos países. Portanto, como eu falei anteriormente também, colocando em risco a nossa integridade territorial. Ok? Então, de maneira geral, isso era o contexto que motivou a ocorrência dessas revoltas.
Vamos analisar agora, então, os casos particulares, a começar por essa aqui. A primeira grande revolta que nós vamos ter durante o período regencial é a cabanagem, que vai acontecer na província do Pará. Esse movimento, que a gente vai chamar de cabanagem, é um movimento que envolveu fazendeiros, comerciantes e principalmente as câmaras populares, tipo pescadores, agricultores, mestiços, tá? Então, esse povo não era atendido pelo governo provincial, muito menos pelo governo regencial. Viviam em péssimas condições, né? Sujeito à miséria, ao abandono. E são exatamente eles que vão se levantar contra o governo, exigindo melhoria na sua condição de vida. E isso vai provocar um movimento conhecido como cabanagem, certo? Entre as causas que vão motivar a ocorrência dessa rebelião, nós temos aqui, ó, o abandono da província paraense por parte do governo central e a extrema pobreza e seca da mesma, né? Então, isso a gente mostrou aqui naqueles que vão participar desse movimento. Inclusive, a cabanagem é um movimento quase que essencialmente popular e vai ser o único movimento separatista ocorrido aqui durante o período regencial, onde as câmaras populares, mesmo que temporariamente, conseguiram chegar ao poder. Ok? Muito bem. Qual era o objetivo da revolta? É conquistar a independência da província paraense, transformando a mesma num novo país, já que o governo central simplesmente ignorava as aspirações e os interesses, né, dos paraenses. Eles resolveram, então, decretar sua independência em relação ao Brasil, formando assim, no Pará, um país independente. Ok? Muito bem. Só que é uma revolta separatista. Então, o território brasileiro, a integridade territorial brasileira está em risco. Por isso, o governo regencial vai se apressar em enviar tropas para a província do Pará, certo? Massacrar a rebelião e manter a nossa unidade territorial, né? Os líderes, os irmãos Pedro e Francisco Vinagre, Eduardo Angelim e também Félix Clemente Melcher, os principais cabeças da revolta, foram presos e a revolta finalmente vai chegar ao fim, certo? Então, isso aqui é um movimento que a gente vai chamar de cabanagem, que vai ficar conhecido como um movimento inteiramente popular, onde as câmaras populares, mesmo que temporariamente, mais uma vez eu repito, chegaram a ocupar o governo da sua província, mas fracassou em função da repressão do governo regencial. Ok? Pois bem, outro movimento que nós vamos ter, que inclusive no desrespeito, que vai ocorrer aqui no Maranhão, é a balaiada, certo? Que você também pode chamar de movimento dos balaios, mas é mais conhecido como balaiada. Ok? Bom, a balaiada, na realidade, ela não foi uma revolta, e sim a conjugação de três revoltas paralelas que ocorreram no Maranhão e também parte do Piauí, no mesmo período, porém motivado por fatores diferentes. Então, o que você tem na balaiada não é um movimento unificado, e sim três revoltas simultâneas, né? Cada uma delas motivada por fatores diferentes, ok? Então, vamos analisar esses movimentos. O primeiro, vou chamar de movimento político, certo? Esse movimento político vai ser ocasionado pela disputa entre dois partidos pelo poder na província do Maranhão. Quais foram esses partidos? O Partido Liberal, que aqui no Maranhão é conhecido como Bentivites, né? Por que Bentivites? Isso em função do jornal que defendia a causa dele, que era o jornal Bentivi, cujos redatores, João Lisboa e Estevão Rafael de Carvalho, eram líderes do Partido Liberal. Então, que era liberal era conhecido no Maranhão como Bentivi. E o Partido Conservador, conhecido como Cabano, né, por um motivo muito semelhante. Né? O jornal Cabano, cujo relator era Sotério dos Reis, e também defendia a causa dos conservadores aqui. Esses dois partidos disputavam o poder na província do Maranhão. E em todo o Brasil, era a mesma coisa. Né? Nas demais províncias também havia essa disputa. Tá? Só que o que era uma simples disputa política vai acabar evoluindo para o movimento armado entre os dois partidos, que vai se espalhar por toda a província do Maranhão. Certo? Ora, qual é o episódio que vai dar início a essa guerra entre liberais e conservadores, ou entre bentivis e cabanos aqui no Maranhão? O episódio que vai motivar o início do conflito é conhecido como episódio da Vila da Manga, certo? E como é que foi esse episódio? Ora, em Arari, havia um rico fazendeiro chamado Padre Inácio Mendes Moraes, certo? O Padre Inácio Mendes Moraes era liberal. Então, ele manda vender uma boiada no Piauí. E para chegar ao Piauí, tinha que passar na Vila da Manga, que hoje é o atual município de Minas Rodrigues. O prefeito da Vila da Manga, Zé do Egito, era conservador, portanto, era inimigo do Padre Inácio, certo? Pois bem, comandando
os vaqueiros da boiada, do Padre Inácio, conduzindo a boiada, foi o seu capataz, o vaqueiro Raimundo Gomes, mais conhecido como Cara Preta, certo? Que era um mestiço, né? Conhecido pelo seu temperamento explosivo. Então, ele foi liderando os vaqueiros, conduzindo a boiada do Padre Inácio, rumo ao mercado no Piauí. Acamparam nas proximidades da Vila da Manga. Raimundo Gomes volta à fazenda para buscar mais alguns equipamentos, deixando a boiada sob a vigilância de seus homens, né? Inclusive seu próprio irmão. O prefeito da Vila da Manga, Zé do Egito, resolveu convocar os homens do Padre Inácio para fazer parte da Guarda Nacional, tá? Utilizando para isso uma lei chamada Lei dos Prefeitos. Essa Lei dos Prefeitos foi criada pelo Padre Feijó, ministro da Justiça da Regência Permanente. Então, ela autorizava os prefeitos locais a convocar quem quer que fosse para compor a Guarda Nacional, que, teoricamente, era uma guarda que deveria manter a ordem dos municípios, ok? Só que, na prática, eles convocavam seus adversários somente para neutralizá-los, né? Causar prejuízo aos mesmos. No caso aqui, o Zé do Egito, ele pretendia prejudicar o Padre Inácio, que era seu adversário político. Então, quando o Raimundo Gomes voltou no dia seguinte e não encontrou seus homens, a boiada dispersa, ele foi até Vila da Manga ver, atrás de notícias, né? E quando chegou lá, encontrou todos os seus homens presos na cadeia local. Com alguns outros homens que o acompanhavam, ele invadiu a cadeia, libertou seus homens, saquearam a vila, e a partir daí, então, começou o conflito entre liberais e conservadores, que vai acabar se generalizando por toda a província do Maranhão, e também alcançando parte do Piauí. Então, essa aqui é a primeira revolta, chamada revolta política, né? Que vai ser motivada exclusivamente pelo conflito entre liberais e conservadores, pelo poder na província do Maranhão, certo? O segundo movimento é o movimento sertanejo, tá? Vai acontecer aqui no sertão maranhense. Desse movimento vão participar pessoas pertencentes às camadas populares, certo? Escapulaporreados, mestiços, sertanejos em geral. E esse movimento não tem absolutamente nada a ver com questões políticas, pelo contrário, ele vai ser motivado por outros fatores, né? E quais são os fatores que vão motivar a ocorrência desse movimento sertanejo? É a crise da lavoura-rodoeira, que determinou nesse momento a falência de muitas fazendas no Maranhão, gerou desemprego. A maior fonte de renda do Maranhão era o algodão, só que nesse momento havia ocorrido uma grande seca aqui no Maranhão, tá? E essa seca acabou gerando a falência de muitas fazendas. Com isso, muita gente ficou desempregada, porque dependia basicamente dessa atividade para sobreviver, certo? Ora, sem ter uma fonte de renda, desamparados pelo governo regencial e também pelo governo provincial, sem ter a quem apelar, o que eles vão fazer? Se agruparem em bandos armados, mais de 60 bandos, né? Chefiados por líderes de apelidos pitorescos, como eu citei aqui em cima, Balaio, Matrauá, João Bunda, Sete Estrelas e outros. E começaram a percorrer o sertão maranhense, levando terror a essa região, praticando assaltos, assassinatos, pilhagens e outras atrocidades. Então, é um movimento ocasionado por questões sociais, nada a ver com política, portanto, é um movimento à parte. Ok? Outra coisa que alguns integrantes desse movimento entraram nesse conflito também por questões pessoais. É o caso, por exemplo, do senhor Manuel dos Reis Ferreira, mais conhecido como Balaio, que acabou se tornando o principal líder do movimento. Inclusive, em alusão ao seu apelido, é que o movimento passou a chamar Balaiada, aqui no Maranhão. Certo? Então, trata-se, portanto, de um movimento à parte, né, do movimento político. Por fim, nós temos aqui o terceiro movimento, que é a insurreição de escravos. O Maranhão foi uma das províncias que mais recebeu escravos durante o período colonial, principalmente após a Era Pombalina, né? Quando o Marquês de Pombal fez aqueles grandes investimentos no Maranhão, via a Companhia Geral do Comércio do Amparo e Maranhão. Então, a partir daí, lá por volta de 1750, o Maranhão passou a receber uma grande quantidade de negros. Então, havia muitos negros aqui, tá? Muitos negros escravizados. Então, o que eles vão fazer? Aproveitando a confusão gerada pelo movimento político e pelo movimento sertanejo, eles também resolveram organizar o seu próprio movimento. Sob a liderança do negro Cosme Bento das Chagas, mais conhecido como Barão do Bem-te-Vi, e que, segundo a lenda, tinha poderes místicos, certo? Inclusive, supostamente a capacidade de estar em dois locais ao mesmo tempo, né? Prever o futuro e assim por diante, tá? Eles organizaram uma insurreição de escravos, uma revolta de grandes proporções,
e saíram pelo interior maranhense também praticando atrocidades, invadindo fazendas, liberta de escravos, promovendo assassinatos, pilhagens e assim por diante. Exigindo do governo provincial o fim da escravidão negra na província do Maranhão. Eles tinham um objetivo. Qual era o objetivo deles? Era a abolição da escravatura na província do Maranhão, certo? Então, trata-se, portanto, de um terceiro movimento, a insurreição de escravos, certo? O grande movimento da balaiada foi a tomada de Caxias. A cidade de Caxias era o maior centro comercial do interior maranhense. Inclusive, Caxias só perdia para São Luís, a capital, certo? Por várias vezes, Caxias foi atacada e saqueada por rebeldes ligados ao movimento sertanejo, movimento político e também pela insurreição de escravos, né? Houve, inclusive, um momento em que rebeldes ligados ao movimento sertanejo e ao movimento político tentaram uma unificação dos dois movimentos, né? Então, chegaram a conversar os líderes e enviaram a São Luís emissários com propostas para o governo maranhense, governo da província do Maranhão, certo? Exigindo algumas condições para que eles pudessem encerrar o movimento. Então, entre essas condições que eles exigiam, estava lá o fim da lei dos prefeitos, anistia aos rebeldes, fim da Guarda Nacional, indenizações, terras para todos, né? E aqueles que participavam do exército rebelde passariam para as tropas oficiais com uma patente, certo? Esses emissários não chegaram a se encontrar com o governo provincial aqui do Maranhão, né? Inclusive, o senhor Vicente Pires de Camargo, que era o governo provincial, representava o governo provincial, era então o presidente da província do Maranhão, já havia sido substituído pelo imperador Pedro II, que havia subido ao poder recentemente, por nada mais nada menos do que esse rapaz aqui, ó, tá? O coronel Luiz Alves de Lima e Silva, o futuro do de Caxias. Então, preocupado com a expansão da revolta no Maranhão, o imperador, que havia subido ao poder há pouco tempo, designou o coronel Luiz Alves de Lima e Silva para ser o novo presidente da província do Maranhão e também comandante de armas do Maranhão, e com a missão expressa de acabar com a revolta do Maranhão e pacificar a província. Ok? Então, ele vai vir com suas tropas para São Luís, não vai ter dificuldade para se estabelecer em São Luís. Até porque, nesse momento, os dois partidos, liberais e conservadores, já estavam saturados, né, com o avanço da revolta no interior. Inclusive, estavam com medo que essa revolta pudesse chegar até São Luís, certo? Por isso, esqueceram suas divergências temporariamente e deram todo o apoio ao coronel Luiz Alves de Lima e Silva. Então, depois de pacificar as coisas em São Luís, ele parte para Caxias, que era exatamente o foco da revolta. Lá em Caxias, ele consegue libertar a cidade do domínio dos rebeldes, tá? E por isso que ele vai receber o título de Barão de Caxias. Título esse que depois vai ser elevado para Conde de Caxias, depois Marquês de Caxias e depois, finalmente, Duque de Caxias, certo? Para isso, para a libertação de Caxias e, por fim, a rebelião, o que ele vai fazer? Ele vai se utilizar de muita negociação. Ele era um excelente negociador, vai participar também do fim da Farroupilha, posteriormente, né? Então, muita negociação e, principalmente, falsas promessas, né? Falsas promessas. Inclusive, ele fez a proposta de aqueles que quisessem passar para o lado do governo, nada sofreriam, né? Não sofreriam nenhuma punição, estariam livres de qualquer acusação. Com isso, ele consegue neutralizar as revoltas políticas e sertanejas. Agora, a revolta de escravos, não há negociação. Ninguém negocia com isso. Por que não, gente? Ora, a mão de obra existente no Brasil nesse momento era escrava. Então, se essa revolta desse certo, ela poderia inspirar, em outras partes do Brasil, revoltas semelhantes. Portanto, essa revolta de escravos, ela não pode dar certo. Ela tem que ser unida de uma forma exemplar, até para mostrar para os escravos que estão no Brasil o que pode acontecer com aquele que ouse ou ousasse se rebelar, certo? Portanto, o que vai acontecer é que a rebelião de escravos vai ser violentamente massacrada, o líder pós-vivente das Chagas foi capturado, enviado para Pernambuco, onde foi julgado e enforcado, certo? Muito bem, então, por hoje nós vamos ficar por aqui. Nós temos ainda mais rebeliões regenciais para analisar, né? Nós temos ainda a Sabinada, a Farroupilha, a Revolta dos Malês. A gente vai trabalhar esses movimentos na próxima aula, tá bom? Então, um abraço, até a próxima.